A natureza no redígio do desencanto. Ao mesmo tempo que o racional superior nos revela e nos explica esse poder supremo dentro da deformação, ao mesmo tempo ele segue se comunicando com ela, com suas palavras registradas nos livros Universo em Desencanto. Porque a natureza é formada por duas energias, duas vidas, o elétrico e o magnético. Essas duas vidas agindo em conjunto na regência da humanidade é a natureza. Então o racional superior também se comunica com essas duas vidas por meio da cultura racional. Que essa comunicação se iniciou há muito tempo atrás, quando a natureza recebia as transmissões sobre a entrada do terceiro ciclo da vida, a fase racional para o desenvolvimento do raciocínio de seus feitos. Depois foi assistindo às muitas profecias que eram feitas sobre a vinda do Messias, o representante de Deus na Terra, e por aí foi. Sempre sendo informada da chegada da origem na Terra. Até que iniciou a formação do Senhor Manuel, aí ela foi vendo que algo importante estava acontecendo ali, porque era um ser humano nascendo sem a participação dela, que é a geradora de todas as vidas humanas. E em tudo relacionado ao Senhor Manuel, tinha as provas para a natureza. Em seu nascimento, em seu crescimento, tudo sendo assistido pela natureza que via a diferença que tinha aquela criança das demais. Ao mesmo tempo que era igual às demais, tinha ali as diferenças que, pelas duas energias, eram claramente observadas. Até que tendo chegado à idade adulta, o Senhor Manuel demonstrava para a natureza, de forma muito natural, que ele era de fato um ser diferente de todos os seus feitos. Até que chegou à fase racional e a comunicação se tornou mais clara e direta do que nunca, informando para a natureza quem de fato ele era, e o que ele veio fazer aqui, e que a fase racional estava, a partir daquele momento, implantada na Terra. Porque aí o Senhor Manuel não vivia mais para a vida material e espiritual, como fazia até então. A partir dali, o Senhor Manuel se assumia como sendo racional superior da Terra, para o cumprimento de sua missão racional. Missão essa que era racionalizar os feitos da natureza, os filhos da natureza que ela cuidou, lapidou e evoluiu até os dias de hoje. E assim foi, dia após dia, trazendo mais e mais provas para a natureza de sua representatividade na Terra, provas de que Deus estava na Terra, diante delas. E o elétrico entendendo tudo muito bem, mas o magnético sempre precisando de mais e mais provas e comprovações. Porque as provas eram apresentadas dentro de uma linha bem natural, aí ficava o magnético uma hora entendendo e aceitando tudo, e outra hora fazendo prevalecer o seu magnetismo no julgamento das coisas, e no trato com seus feitos, como se nem tivesse havido a mudança de fase natural da vida. E assim seguia o Senhor Manuel ditando os livros racionais, e sempre, página após página, exaltando a natureza, dando a conhecer a natureza a sua origem, a sua formação, seu propósito existencial dentro dessa deformação, e pedindo sempre para ela, para levar a fase racional adiante. Porque entre a entrada da fase racional e a troca de poder de regência da humanidade pela natureza, para os habitantes do mundo racional, tem um tempo a ser observado em respeito a ela, as duas energias. E a natureza acompanhava de perto o Senhor Manuel, sempre atenta a tudo o que ele fazia, e ditava, e sempre querendo saber mais, e ter mais e mais provas de que, de fato, estava o poder da origem, de sua origem, diante dela. Com isso a natureza ia levando as coisas com seus altos e baixos. Os altos é quando levava em conta a missão de MJC, e os baixos era quando seguia agindo como se não tivesse na Terra, a fase da racionalização dos povos. Até que num determinado momento, o Senhor Manuel dando provas e mais provas para o magnético, naquele momento, o magnético viu que estava mesmo diante do poder de sua origem na Terra, e esse momento ficou registrado nos livros, está nos livros racionais a tal rendição do magnético. Mas ainda assim, pela variação natural magnética do magnético, seguia o Senhor Manuel com toda a gentileza, respeito e reconhecimento pelo trabalho da natureza na geração e regência da humanidade. Seguia o Senhor Manuel insistindo com seus pedidos à natureza, que estão registrados nos livros, dizendo que a natureza está fazendo isso ou aquilo, que vai fazer isso ou aquilo, em favor da humanidade. E colocava nos livros as reações e entendimentos da natureza sobre tudo o que estava acontecendo. Então, uma luta danada, para ver se o magnético aliviava um pouco as coisas para a sua humanidade, neste período de transição, principalmente para os pioneiros racionais. Porque tem a soberania da natureza sobre a humanidade, neste período de transição,
até que a energia racional assuma a regência de tudo e de todos, para a efetivação da fase da racionalização dos povos. E a gente vai lendo e relendo e vai procurando entender, da melhor forma possível, essa comunicação do racional superior com a natureza. Afinal, isto também faz parte do saber racional. Salve!